Bom, então essa é a última aula. Não porque a gente está encerrando o programa, mas porque é a última aula que a gente tinha combinado. Hoje eu queria discutir um pouquinho essa questão dessa aproximação, o Linear Potential Approximation, que eu falei rapidamente na última aula, e mostrar, assim, ainda que de uma forma simples, o poder do grupo de inovação funcional para você de fato calcular funções beta para uma torre infinita ou muito grande de acoplamento. E mostrar, assim, um pouquinho como é que funciona a lógica do grupo de inovação funcional na prática, mas, novamente, assim, tem muita coisa sutil que eu não falei, que não deu tempo e que não cabe também numa primeira apresentação. Então, o que nós fizemos nas últimas aulas sobre aplicações da equação de Becquerel para a teoria escalar foi fazer um ANSATS para a ação efetiva média, e nós escolhemos nós fizemos uma escolha de uma ação efetiva média bem simples. Então, essencialmente, o que nós fizemos foi tomar eu acabei com ela escrevendo tudo. Essa daí é daquela que eu trouxe? Deixa ela só separada. Deixa eu ver aqui. Então, a ideia que nós seguimos foi escolher uma ação desse tipo aqui, onde nós tomamos essencialmente um termo cinético, mais um termo de massa, mais um termo de potencial, e esse potencial nós escolhemos como sendo 4. É claro que essa ação efetiva média é extremamente simples, isso gera um truncamento no seu espaço das teorias muito simples, e talvez você queira informações um pouco menos triviais sobre o seu sistema, e você tem que melhorar esse truncamento. Então, o que nós fizemos foi calcular as funções beta para a massa e para o lambda, né? Discutimos um pouquinho como obter essas funções beta usando a equação de Becquerel e em particular, alguns resultados sobre a existência de pontos fixos não triviais em dimensões diferentes de 4 e tudo mais. O que eu queria fazer hoje é tentar mostrar como pegar esse ANSATS da ação efetiva média e tornar a lógica um pouco mais sistemática, certo? Ou seja, é claro que eu poderia simplesmente adicionar aqui um acoplamento com φ6 e repetir todas as contas que nós fizemos, poderia botar mais um acoplamento φ8, ou poderia colocar um acoplamento derivativo, tipo φ quadrado, dv φ quadrado, uma coisa desse tipo. Mas eu queria tentar estender um pouquinho essas contas, tentando deixar o ANSATS o mais geral possível, porém dentro de vamos dizer assim, de um cenário em que a gente ainda consiga fazer as contas com a mão. Depois você pode melhorar isso com truncamentos mais sofisticados, mas evidentemente que as contas vão ficando cada vez mais complexas e usar ferramentas computacionais se torna inevitável. Então, uma das coisas que eu falei rapidamente no fim da aula passada foi o seguinte: suponha que eu quero fazer um ANSATS do tipo um gama K, que eu escrevo da seguinte maneira. Primeiro eu coloco um termo cinético
usual. E depois, em vez de colocar um polinômio dos campos, por exemplo, φ quadrado e φ a quarta, eu coloco um polinômio geral. Ou seja, eu simplesmente chego aqui e escrevo isso aqui mais um V, ou seja, um potencial. Esse potencial, ele tem uma dependência em K dentro dele e ele depende dos campos φ. Esse potencial, essa é uma função. Eu estou falando polinômio, mas você poderia pensar em potenciais que não são polinomiais. Certo? Mas eu vou restringir aqui, por enquanto, a polinômios para ficar um pouco mais simples. Mas você poderia pensar nesse potencial, se você tem uma função do tipo não polinomial, você pode expandir isso em série de Taylor. Você pode também assumir que você pode expandir em série de Taylor, e aí você de fato tem uma espécie de potencial polinomial, no certo sentido. Mas eu quero dizer o seguinte, esse potencial ele tem uma forma que é, vamos dizer assim, representada. Eu não precisava assumir isso, mas eu vou assumir em algum momento das contas, então talvez seja melhor declarar isso logo. Ele vai ser um polinômio, então ele pode ser expresso como sendo uma coisa desse tipo aqui, onde eu tenho uma expansão desse tipo. O que eu quero dizer com isso? Primeiro que esse potencial contém somente potências pares de φ. Isso porque eu quero que a simetria discreta φ, que vai em menos φ, seja respeitada. Então eu não posso ter potencial, não posso ter termos que sejam ímpares em φ. Então isso é uma hipótese da construção. A outra coisa é o seguinte, para não ficar dando nomes com letras diferentes para os acoplamentos, eu vou indexar cada acoplamento como sendo um lambda, onde o lambda 2 corresponde à massa, o lambda 4 corresponde ao lambda usual, o lambda 6 corresponde ao acoplamento com φ6 e assim vai. E esse fator de normalização usual que a gente coloca. Esse n aqui, se você quiser pensar nisso como sendo uma expansão infinita, esse n poderia ser infinito, certo? Mas a gente sempre cai naquele problema de ter que lidar com infinitos termos. Então eu vou escrever n para ser um pouco mais concreto, mas você pode pensar que isso aqui poderia ser infinito. Só um detalhezinho, mas se for uma função fechada que expande a série de Taylor, a função fechada tem, digamos, só 3 acoplamentos, aí você expande a série de Taylor, todos os acoplamentos são associados a 3. Aí não teria problema. Não entendi o que você disse. Sei lá, digamos um seno, e aí você coloca só 2 acoplamentozinhos. Seria uma multiplicativa e alguma fase. E aí você expande a série de Taylor, você vai ter infinitos termos. Sim. Então você teria infinitos acoplamentos na sua notação, mas todos eles associados a apenas 2. Sim, não, tudo bem. Mas aí cabe fazer uma identificação de quem são esses lambda. Então você teria só um lambda, 2 lambda. O lambda 2, 3, 4, eles são iguais, enfim, não sei como você faria isso, mas você está certo. Se você vai fazer uma expansão, você tem que tomar cuidado com o significado desse lambda. Mas eu vou tentar fazer a conta mais genérica, para cada φ, para cada operador que corresponde a uma potência de φ, eu coloco um acoplamento independente. Bom, esse tipo de truncamento, onde você tem um termo cinético, que esse termo, aqui veja que eu não estou colocando a renormalização da função de onda, estou colocando um termo cinético sem dependência em K. E você tem um termo de potencial que não, ou seja, potencial no sentido de que ele não contém derivadas nos campos, isso aqui corresponde a essa aproximação que eu estou chamando de Linear Potential Approximation. É claro que isso aqui corresponde, ainda que seja uma coisa muito mais geral do que está escrito aqui, isso corresponde a um truncamento da ação efetiva média, no sentido de que ainda tem que considerar acoplamentos derivativos, certo? Ou seja, ainda tem termos que são desse tipo aqui, uma coisa φ quadrado, dφ,
quadrado. Esse tipo de acoplamento não é contemplado por esse truncamento aqui. Então, é claro que isso aqui não restringe, não esgota todos os acoplamentos que eu posso ter. Mas, bom, esse é o ansatz que eu vou fazer então para colocar na equação de vectores. E aí o que acontece? A equação, para eu tirar os elementos da equação de vectores dessa ação efetiva média, eu tenho que tomar a derivada dela, a derivada segunda, com relação aos campos. Tá certo? E isso, eu já vou escrever em espaço de momento, porque é mais conveniente. Isso vira simplesmente p quadrado mais a derivada segunda do potencial. Essa notação que eu estou usando, linha, significa derivada com relação a φ. Ou seja, esse vira duas linhas significa isso aqui. Esse é um elemento que vai aparecer na equação de vector. Então eu preciso calcular esse cara, mas lembra que a equação de vector que aparece esse cara somado com o cutoff, com a função cutoff. Então essencialmente o que eu tenho que escrever na verdade é isso aqui. Mais a função cutoff. E isso aqui se torna simplesmente a soma disso aqui, de p quadrado mais v duas linhas, com a função cutoff. Então isso aqui vira p quadrado mais v duas linhas φ mais r k p quadrado. Usualmente, essa soma p quadrado com rk p quadrado, a gente chama de p k de p quadrado. Ou seja, eu estou pegando esses dois termos, essa soma, e chamando de pk. Isso aqui é como se fosse uma... Ou seja, você está pegando o termo cinético aqui, puro, que é p quadrado, e você está somando com cutoff. Isso aqui é como se fosse uma espécie de termo cinético regularizado. E usualmente a gente chama isso de P. Então, a equação de vector, ela é a derivada em T de gama K, meio do traço, e aqui aparece esse bicho aqui, que é essa derivada segunda, dφ mais RK p quadrado menos 1 dt rk. Então o que acontece? Esse cara aqui, eu estou chamando, eu calculei, ele dá esse P, que eu acabei de definir, mais V duas linhas. Então eu posso reescrever a equação de vector como sendo isso aqui, p quadrado mais v duas linhas φ menos 1 vezes a derivada em t da função cutoff, tá certo? Mas para ficar uma coisa, já que aqui embaixo eu escrevi com p, vejam que p é a soma de p quadrado minúsculo com rk. Se eu tomar a derivada com relação a t dessa soma ou só de rk, o resultado é o mesmo, porque eles se diferem só com a adição desse termo p quadrado, que independe de k. Então eu posso simplesmente reescrever isso aqui como sendo dt pk. Isso não muda nada. Então é a equação de vector, ou seja, aqui eu já estou usando esse truncamento, isso já aparece aqui no denominador, e aqui eu estou só renomeando o cara que eu estou tomando a derivada, já que isso não muda o resultado. Bom, então agora a gente pode simplesmente escrever isso explicitamente como sendo a derivada em t do gama k
nada mais é do que esse traço. Lembre-se que esse traço ele corresponde a uma integral, ou seja, você tem que pegar esses elementos dessa matriz, que na verdade é uma matriz de dimensão infinita, igualar as entradas dessa matriz e integrar. Né? Quando a gente faz a transformada de Fourier, a gente ganha um fator de volume. Isso eu expliquei em algum momento. Então aqui, como aqui eu estou no espaço de momento, eu vou escrever o fator de volume explicitamente. Isso dá o volume do seu espaço d-dimensional, dividido por 2, integral em ddp 2π d, e aqui eu escrevo o que estava aqui entre colchetes. Então a equação de Wetterix se torna esse bicho aqui. Bom, agora tomemos uma configuração, ou seja, isso é uma equação que é válida para qualquer configuração de campo que eu coloque aqui. Esse V2 linhas não indicar também. Depende de... Sim. Esses acoplamentos eles dependem de cá. Então, agora eu vou restringir. Como o meu termo cinético? Ele é um termo cinético que não tem dependência em K. Tá certo? É um cara que não tem nenhum fator dependente de K aqui. E o potencial, ele não envolve derivadas dos campos. Então, se eu restringir a minha análise a configurações de campos que são homogêneas, ou seja, que sejam constantes no espaço-tempo, isso aqui, essa análise continua totalmente consistente, onde eu vou conseguir, de fato, obter a derivada com relação a t desses acoplamentos aqui que entram só no potencial. Então, eu vou tomar agora φ como sendo φ0, ou seja, só um minutinho, esse φ aqui de x vai ser um φ constante. Esse ponto aí não ficou claro para mim daquela outra vez. Okay. Essa escolha do φ constante, o que nos permite fazer isso? Isso aqui é uma equação que vale para qualquer φ. Tá. Qualquer configuração de campo. Uhum. Eu estou interessado em olhar para o running só dos acoplamentos que entram no potencial. Tá. O potencial não envolve derivadas. Certo? Então, tudo que não envolve derivada eu estou chamando de potencial. Portanto, todo o resto depende de derivada. Certo? Aqui nesse caso é só esse termo muito simples. Mas esse cara que entra aqui, essa derivada segunda, depende de φ, e φ por sua vez depende de x. Então isso aqui é uma coisa complicada, porque esse cara aqui na verdade tem uma dependência não trivial em p. Mas como eu estou interessado em analisar somente o running dos caras que estão no potencial, se eu tomar o campo como sendo uma configuração constante, isso aqui se torna uma coisa constante, tá certo? Aqui do lado, desse outro lado, eu só vou ter derivadas de termos do potencial, porque todos os outros termos, aqui, novamente, esse truncamento é muito simples, mas eu poderia ter coisas mais complexas. E toda dependência em derivadas dos campos iria embora, porque eu estou tomando configurações de campos homogêneos. E, portanto, a equação de Wetterix se torna uma equação fechada no potencial, onde eu posso resolver essa integral muito mais fácil, porque isso aqui passa a ser uma função constante. Mas isso é uma escolha, e então você ainda poderia refinar mais isso ainda. Sim, mas... Talvez não daria para fazer na prática, mas... Não, o que eu quero dizer é o seguinte... É mais uma aproximação... Isso não é uma aproximação, são coisas diferentes, porque o que eu estou dizendo eu tenho uma equação que vale para qualquer φ, em particular vale para φ constante. Tá. Se eu colocar φ constante nessa equação, que informação eu consigo extrair? Eu consigo extrair o running desses acoplamentos do potencial. Certo? Se eu quisesse, por exemplo, estudar o running dos acoplamentos derivativos, isso não pode, eu estou jogando fora. Mas o que eu quero dizer para essa pergunta que eu estou fazendo, basta olhar para configurações de campo que são constantes.
Isso é como se você quiser estudar o potencial efetivo de uma teoria quântica de campo, você calcula a sua ação efetiva, basta você olhar para o potencial efetivo, ou seja, configurações de campo sejam constantes. Você joga fora todos os outros termos que tem um derivado. Isso não é uma aproximação, isso é, vamos dizer assim, você está pegando uma equação que vale para qualquer φ e está escolhendo um φ em particular. Mas isso não é uma aproximação. Mano, mesmo que não faça muito sentido, mas... Por que aqui o p quadrado, quando você toma a segunda derivada funcional do gama, ele vem do termo derivativo. Isso. Então, se você escrevesse em termos em espaço, ele não deveria ser zero também, quando você toma configurações de campo funcional. Não, mas é porque aqui a equação de Wettig, ela é esse bicho aqui. Né? Ela diz o seguinte: essa equação é válida para qualquer configuração de campo. Sim. Mas, primeiro você tem que tomar a derivada. E depois você tem que tomar o valor do campo que você quer. Enfim, assim. Sim. Porque é bom. Que Você está substituindo o campo que você quer nessa função aqui. Mas essa função é derivada de alguma coisa. Você tem que tomar a derivada e depois substituir o campo. Tá. Aí sobra sempre esse cara aqui. E isso no espaço de configurações seria como um operador, né? Exatamente. Mas eu quero dizer assim, sempre vai ser essa regra, né? Ou seja, a equação de Wettig ela é válida para qualquer configuração de campo. Ela é válida para qualquer configuração de campo. Mas a regra é, tome a derivada segunda, some com esse bicho, multiplique por esse cara. Isso é válido para qualquer campo. Mas você tem que primeiro fazer. É como você pensar a derivada de uma função comum. Se você calcula a função em x igual a 1, essa função vai ser constante. E a derivada vai ser sempre zero. Mas isso não é verdade. Você tem que tomar a derivada e depois substituir. Bom, então tomando essa configuração de campo homogênea, o lado esquerdo da equação de Wettig, ele vira uma coisa desse tipo aqui. Todos os termos, o termo cinético vai embora, porque eu estou tomando uma configuração homogênea. Então ele vira simplesmente a derivada em t da ação efetiva calculada a configuração de campo constante. Então isso vai dar, essencialmente dá isso aqui, né? Uma integral, isso dá integral em dx de dt v φ zero. É isso? Isso aqui depende de k. Ou seja, eu tomo derivada do potencial e substituo o φ homogêneo. E isso nada mais é do que a derivada do potencial vezes isso aqui agora não depende mais de x, porque φ é homogêneo, certo? Então isso aqui sai do integral, isso aqui vira só uma integral em d dx, isso é o volume. Isso aqui dá um vd. Como consequência, a equação de Wettig se torna um dt v k φ zero. E aqui, do lado esquerdo, eu tenho esse fator de volume. Do lado direito, eu também tenho esse fator de volume. Então eu posso jogar fora. Posso cortar esse fator de volume. Isso dá meio da integral em ddp 2π d disso aqui. Bom, essa é a forma, vamos dizer assim, da equação de Wettig para o potencial efetivo. Você tem, de fato, uma equação agora que está te informando como é que o potencial efetivo varia com a escala K, tá certo? E aqui você tem
essencialmente a escolha do cutoff e o potencial efetivo, a segunda derivada do potencial efetivo. Bom, mas a gente, novamente, isso é uma equação formal e tal, não tem nada explícito aí, então vamos tentar melhorar um pouquinho a forma dessa equação para ver até onde a gente consegue chegar. Essa integral aqui, como isso aqui é uma função que depende de p quadrado, isso aqui tem uma função de p quadrado, eu posso fazer a integral usando coordenadas polares. Então isso aqui vira meio da integral do ângulo sólido, integral de 0 a infinito dp, aqui entra o fator jacobiano d menos 1, p elevado a d menos 1, vezes esse bicho aqui. Bom, aqui também tem esse fator 2π aqui que eu não escrevi. Bom, essa integração aqui no ângulo sólido, esse fator 2π e esse meio, a gente pode, isso aqui é simplesmente um fator numérico, isso dá meio 1 sobre 4 d sobre 2. Bom, aqui tem esse fator meio. Dessa integração aqui eu obtenho um fator 2 no numerador. Então eu posso cancelar esse meio com esse fator 2. E aqui fica 1 sobre gama d sobre 2. Bom, isso é uma conta... Acho que a gente já fez, inclusive, isso em algum momento. E sobra a integral de 0 a infinito de dp p d menos 1 esse negócio. Bom, agora é conveniente introduzir aqui que isso é uma coisa que aparece, como a gente quer tentar deixar tudo o mais sistemático possível, a gente tem que botar uma notação comum ao que o pessoal usa nos artigos, na literatura. É conveniente fazer essa mudança de variável, é o seguinte, chamar p quadrado de z. Então, uma mudança de variável nessa integração. E aí o que acontece? Essa expressão, fazendo essa mudança de variável, ela se torna simplesmente isso aqui. Bom, quando você faz essa mudança de variável, você ganha um fator meio aqui da mudança da medida. Então aqui fica meio 1 sobre 4 π d sobre 2, 1 sobre gama d sobre 2. Finalmente, uma integral de 0 a infinito dz z d sobre 2 menos 1. E aqui aparece esse cara aqui. Bom, aqui entra uma notação que é bastante usada, que é a seguinte: esse cara aqui, esse 1 sobre gama e essa integral, isso aqui é simplesmente denotado por Q d sobre 2 Ou seja, eu estou chamando isso aqui de um funcional que tem um certo argumento e tem esse índice aqui d sobre 2. Isso a definição é simples de entender, ou seja, Q
n de uma função w nada mais é do que 1 sobre gama n integral de 0 a infinito de dz zn menos 1 wz. Então é só uma... A gente introduz esses funcionais chamados funcionais Q, tá certo? E reescreve esse negócio aqui usando essa função. Isso é conveniente porque esses funcionais eles têm umas certas propriedades que talvez não fique muito claro hoje assim. Isso é transformada de quê mesmo? Oi? É transformada de quê vezes isso aí? Você tem a transformada de Mellin. Esses médios. É. Agora eu não sei se essa é a transformada de Mellin ou se é a transformada de Mellin inverso, não sei. Mas enfim. Acho que em inverso deve ter alguma coisa complexa. Eu não sei. É porque depende de quem. Bom, evidente que sempre depende de quem você define como sendo transformado em inverso, mas eu não. Bom, então a equação de Wettig para o potencial efetivo se torna isso aqui, meio 1 sobre 4π d sobre 2 Então essa é a equação de Wettig para o potencial efetivo. É claro que não que eu tenha feito muita coisa aqui, ou seja, eu só fiz uma integração angular, fiz uma mudança de variável e reescrevi uma coisa que eu não sabia, que eu não conhecia, por outra coisa que eu não conheço, porque eu tenho esse funcional Q, que essencialmente é uma integração, mas acontece que essa integração ela depende, claro, de quem é o seu P e depende de quem é o seu V. Então, não dá para evoluir muito mais a conta aqui, porque eu tenho que declarar agora qual é a escolha do cutoff, certo? Ou seja, essencialmente, a escolha do cutoff entra aqui no P e também tem que declarar quem é o potencial. Então, No caso aqui, o potencial não vai depender da variável de integração. não. Então dá para caminhar um pouco mais sem declarar quem é. Dá para integrar, mas não dá para resolver depois da equação. Não, mas o problema é que você não sabe quem é P. Não, o P porque depende da escolha do... Bom, então, como eu falei, a gente vai escolher aquele potencial que tem essa forma aqui, ou seja, uma soma n igual a 1 até um certo n, lambda 2n, eu não vou escrever aqui lambda 2nk para não ficar muito carregado, mas esse lambda 2n depende de k, tá? Fator de normalização, φ 2n. As funções beta desses acoplamentos lambda, por definição, então a função beta do acoplamento lambda 2n vai ser simplesmente a derivada em t de lambda 2n, tá certo? E esse lambda 2n você sempre pode obter tomando derivadas do potencial. Se tomar derivadas do potencial, você vai eliminar os campos que acompanham cada acoplamento e sobra só o acoplamento quando você toma a configuração de campo igual a zero. Então, essencialmente, você pode, brincando um pouquinho com esse negócio de derivar o potencial, não sei o quê,
Você pode reescrever, você pode escrever as funções beta dos acoplamentos como sendo simplesmente, isso aí é um exercício simples, isso dá esse bicho aqui, a enésima derivada com relação a φ quadrado elevado a n. Você tem que tomar a derivada desses bichos aqui para selecionar quem é o acoplamento, tá certo? E como você está tomando derivada do potencial efetivo, e depois você vai entrar com uma derivada com relação a t, você tem que tomar a derivada de dt v k φ, e isso tem que ser calculado a φ igual a zero. Isso aqui é um exercício, vocês podem pensar um pouquinho e ver que isso é verdade. Então essa é a função, você calcula a função beta do acoplamento lambda 2n através dessa expressão aqui. E essa expressão, por sua vez, envolve derivadas do potencial com relação a t, que por sua vez é determinado pela equação de beta. Bom, então vamos evoluir um pouquinho na análise da equação de beta para o potencial, fazendo o seguinte: para esse potencial específico, a derivada segunda, aqui eu vou chamar agora de V de φ, mas sempre fica subentendido que quando for fazer a conta da equação de Wettig para o potencial efetivo, eu estou tomando configurações de campo que são constantes. Esse cara aqui nada mais é do que um somatório. Então tem lambda 2n menos 2 fatorial φ 2n menos 2. Bom, o que isso significa? Que a derivada, que essa derivada segunda, se eu expandir o que está escrito aqui, isso dá essencialmente lambda 2, que é a massa, mais lambda 4 sobre 2 φ quadrado, que é a derivada segunda do termo quarto, mais e assim vai. Ou seja, essa expansão aqui de fato, só para ficar explícito. Mas o que importa é o seguinte: esse cara aqui, agora que eu escolhi uma forma para o meu potencial, que é dado por essa série aqui, por esse somatório, esse cara aqui vai entrar aqui, né? A derivada segunda dele vai entrar na equação de Wettig. Então, eu posso retomar a equação de Wettig eu vou retomar agora. Bom, a equação de Wettig é essencialmente o que, né? Tirando esse fator numérico na frente. Então eu vou retomar aqui a análise só do funcional Q. Escrevendo isso agora explicitamente, isso dá uma integral. Bom, isso tem uma função gama, né? Isso dá uma integral de 0 a infinito dz z d sobre 2 menos 1. E aqui entra dt pk z pk z mais somatório desse bicho aqui, da derivada segunda do potencial, lambda 2n menos 2 fatorial φ 2n menos 2. Bom, esse cara aqui
vejam que existe uma, para n igual a 1, que é esse primeiro termo aqui, esse somatório é independente, esse primeiro termo do somatório é independente de φ. Tá certo? Então, eu posso simplesmente reescrever essa soma como sendo esse negócio aqui. Então, aqui entra dt, p, k, z. Isso aqui é p, k, z. Pego o primeiro termo da soma, que é a lambda 2, e reescrevo só a soma a partir do segundo termo. Isso tudo, toda essa análise do ZK é constante igual ZK. da função de um. Sim, sim. Nessa aproximação, LPA, você sempre toma o ZK como sendo... Aí você nem. Se você inclui o ZK, ou seja, se você bota a renormalização da função de onda, isso é chamado de LPA prime. E aí é mais sutil, né? Porque, por exemplo, para estudar o running da normalização da função de onda, você tem que estudar o running do termo cinético. Então você não pode se restringir a configurações constantes e tudo mais. Por isso que eu não vou entrar nesse detalhe. Mas fica aí, de repente, se alguém quiser escrever isso na monografia. Bom, isso aqui agora eu posso fazer umas pequenas manipulações, escrever da seguinte maneira. Eu tenho aqui uma integral. Esse denominador eu posso reescrever colocando em evidência esse bicho aqui que independe de φ. Então isso vai dar p, k, z mais lambda 2, coloquei em evidência. Então aqui aparece mais o inverso dele e a soma. Bom, em cima tem um dt. E agora o que acontece? Esse bicho aqui, ele é essencialmente 1 mais alguma coisa, isso tudo está no denominador, então está elevado a menos 1. Então eu posso simplesmente expandir esse cara. Ou seja, primeiro vai aparecer um termo que é dtpkz sobre pk. Vejam que esse termo aqui, ele corresponde essencialmente à equação de Wettig quando você tem só o termo de massa no potencial. Só não tem interação. E aqui, eu agora estou pegando esse cara e vou expandir em potência. Então isso vai dar 1 menos somatório de... bom, tem que botar aqui. Somatório n igual a 2, n lambda 2n, 2n menos 2 fatorial, φ 2n menos 2. Aí aqui agora mais, entra o quadrado desse termo aqui, né? Vou continuar aqui. Mais o quadrado disso vai dar p, k, z mais lambda 2
ao quadrado, esse somatório ao quadrado, e assim vai. Tá? Então, de fato, eu estou expandindo essa minha função, esse funcional Q, como sendo uma integral que contém agora infinitos termos que são potências de φ. Certo? Ou seja, de fato, eu estou expandindo esse cara na base de potências de φ, que é a base que está escrito lá do esquerdo da equação de Wheeler. Bom, feito isso, ou seja, o meu lado direito, agora, ele está todo escrito em termos de potências de φ. Então, se eu for capaz de expandir esse somatório, aí pego os termos que tem φ quadrado, expande isso aqui, pego os termos de φ quadrado, que nesse caso nem tem. Mas o que eu estou dizendo é, se você separa todos os termos de φ quadrado, todos os termos de φ a 4, todos os termos de φ a 6, e escreve isso como sendo uma expansão na base potências de φ, o lado direito você também tem como sendo uma expansão na base potências de φ, você pode comparar os dois lados e extrair as funções beta. Certo? Então, lembrando que o lado direito, bom, não preciso escrever isso, o lado direito, ele vai estar também todo aberto nessa base aqui, de potências de φ. Você simplesmente tem que comparar os dois lados e extrair as funções beta para cada acoplamento. Então, se você olha, começa a comparar esses caras, vocês vão ver que, por exemplo, aqui eu tenho o termo de massa, que é o termo lambda 2 φ quadrado. Né? Comparando o termo de φ quadrado do lado esquerdo com o lado direito, você obtém o seguinte, que dt lambda 2, ou seja, a derivada com relação a t da massa, nada mais é do que menos meio. Isso, enfim, tem que olhar todos os fatores certinhos e tudo mais, mas são exercícios mais difíceis. Isso dá lambda 4 e como esses caras aqui, essas potências de φ do lado direito, aparecem dentro desse sinal de integral, eu sempre posso reescrever tudo aqui bonitinho em termos desses funcionais Qs. Certo? Então, essa derivada vai ser simplesmente o funcional Q, P sobre 2, dt, P, K, Z, P, K, Z, mais lambda 2. Você pode fazer a mesma coisa agora. Então, veja que isso aqui é a função beta da massa. Claro que não está ainda explícito, porque ainda não escolhi o cutoff. Isso aqui é o mais longe que eu consigo chegar, sem falar nada sobre o cutoff. Eu posso fazer o mesmo agora para o acoplamento 4. Isso vai dar meio π sobre 2 menos lambda 6 Q P sobre 2 mais 6 lambda 4 ao quadrado Q D sobre 2 D T aqui eu estou escrevendo a função beta para o acoplamento lambda 4. Vejam que ao contrário do que nas aulas passadas a gente calculou a função beta para o lambda 4,
E a gente não tinha essa contribuição porque o nosso truncamento não envolvia lambda 6. Então vocês estão vendo que o lambda 6, que é um bicho que seria um improvement no nosso truncamento, ele contribui com uma função beta do lambda 4. E só para, talvez por... Tá bom, isso aqui é uma função beta. Isso aqui é uma outra função beta. Só para a gente dar um passo adiante, em relação ao que a gente já tinha feito, eu posso calcular a função beta do acoplamento de φ sexta. Isso dá meio 1 sobre 4 d sobre 2 menos lambda 8 d sobre 2 dp dk z menos lambda 2 ao quadrado mais 30 menos 90 Então vejam que, por exemplo, quando eu quero olhar para a função beta do acoplamento de φ sexta, eu tenho a contribuição do acoplamento de φ oitavo, tenho a contribuição do produto dos acoplamentos massa e lambda 4, e lambda 4 terceira potência. E você pode fazer esse exercício indefinidamente. Você pode calcular agora para lambda oitava, lambda 10, não sei o quê. E vocês começam a perceber um pouquinho a força desse negócio, certo? Desse grupo de relação funcional. Porque fazendo um trabalho relativamente simples, eu estou obtendo essa torre de funções beta para acoplamentos de potências superiores com uma facilidade imensa, né? O trabalho é muito pequeno comparado com o que eu ganho. Certo? Então, melhorar o truncamento, claro, isso é um modelo simples, é o mais simples, mas vocês já começam a ver que, de fato, esse caráter funcional desse grupo de renormalização funcional, ele permite que você lide com uma infinidade de acoplamentos de uma só vez. Isso é extremamente poderoso. Agora, como hoje eu queria, de fato, falar esse lado mais técnico dessa aproximação do linear potential, eu vou seguir adiante com algumas coisas para a gente tentar chegar em alguns resultados um pouquinho mais concretos. Porque até agora está tudo muito geral. Vejam o seguinte, o potencial, como está escrito aqui, está escrito em termos dos acoplamentos com dimensão, certo? Mas, lembrando da filosofia toda lá do grupo de normalização, eu tenho que reexpressar tudo isso em termos de acoplamentos adimensionais. Então, isso aqui é a função beta do acoplamento com dimensão, mas eu quero a função beta do acoplamento adimensional. Então eu ainda tenho que reescrever esse cara aqui como sendo uma potência em K vezes o acoplamento adimensional. Ali é lambda 2 ou lambda 6? Aonde? Lambda 2, lambda 4, 30 lambda. Cara, segundo minhas anotações, é lambda 2 e lambda 4. Mas eu não ponho a mão no fogo, não. Talvez eu possa checar isso, mas eu estou usando.
Mas é besteira. Mas é bom olhar porque isso faz diferença. Lambda. Acho que eu não disse isso aí. É lambda 6, tem razão. É lambda 6. Lambda 6. É lambda 4, lambda 6. Senão ela não dependeria de lambda 6. É isso mesmo, lambda 6. Bom. O acoplamento lambda 2n adimensional, ou seja, o acoplamento contínuo, ele nada mais é do que K elevado a uma potência n de menos 2 menos d lambda vezes o acoplamento com dimensão. Então, posso obter o adimensional a partir desse rescaling do acoplamento com dimensão. Isso significa que a função beta do acoplamento adimensional, ela nada mais é do que esse troço aqui, essa potência, n de menos 2 menos d lambda 2n mais k n d menos 2 menos d dt lambda 2n. Ou seja, tudo que eu calculei aqui corresponde a esse cara aqui. Então, para obter a função beta do acoplamento adimensional, eu tenho que pegar aquilo, multiplicar por essa potência e somar esse termo aqui. Bom, então, isso aqui é só para vocês lembrarem que a gente quer calcular, na verdade, essas funções beta, não aquelas. Mas antes de ir adiante, tem uma observação que é a seguinte, sobre esses funcionais Cage. Existem alguns funcionais Cage que são universais, ou seja, você consegue calcular independentemente da forma do cutoff. Mas para a gente, eu tinha feito essa discussão aqui, mas eu não vou fazer. Eu vou simplesmente escolher um cutoff e fazer a conta dos funcionais Cage para a gente encurtar um pouco o caminho. Então, para variar, eu vou escolher o cutoff otimizado, que é o mais simples para fazer contas, pelo menos desse nível. Que é o seguinte, eu vou tomar o meu RK. Bom, eu estou escrevendo em função de Z. RK de Z nada mais é do que K quadrado menos Z θ de K quadrado menos Z. Eu quero calcular o funcional Qn de dt pk z pk. A forma dos funcionais que a gente tem que calcular, elas são sempre assim, dt pk, embaixo pk, mais uma constante, tá certo? Elevado a uma certa potência. Então eu vou chamar isso aqui de pk mais a, tudo isso é uma certa potência L. Essa forma dos objetos que eu preciso conhecer. Isso aqui
vejam o seguinte, esse funcional, eu tenho que tomar a derivada de P, mas a derivada de P nada mais é do que a derivada de R, certo? Então eu tenho que tomar a derivada de R com relação a T. Então, bom, eu até não sei se eu preciso fazer todas essas contas, deixa eu ver o que é conveniente. Bom, vamos lá. Isso aqui é integral de 0 a infinito de dz, tem uma função gama, dz z d sobre 2 menos 1. Embaixo vai aparecer essa função k ao quadrado menos z θ k ao quadrado menos z. Lembrando que P nada mais é do que a soma de R com o próprio z mais A. Tá certo? E em cima vai aparecer a derivada desse cara em relação a t. A derivada desse cara em relação a t, quando eu tomar a derivada disso aqui, cai um 2k, só que a derivada com relação a t também tem um k que multiplica, lembrando que dt é k e dk. Então isso aqui vira 2k quadrado, θ, e a segunda derivada é a derivada de θ, mas a derivada de θ é delta que multiplica o argumento dela, isso dá zero. Então isso dá 2k quadrado, θ, k quadrado menos z. Essa função θ, ela já está multiplicando toda integrando. Então eu posso eliminar essa função θ aqui de baixo. Essa aqui já está cumprindo o papel da função θ. Isso dá 1 sobre gama n integral em cima fica 2k quadrado θ k quadrado menos z. Como essa função θ vai embora, aqui eu tenho menos z, aqui eu tenho mais z. Esse z se cancela. Então isso dá k quadrado mais a. Elevado a n. Bom, agora é um pouquinho de exercício. Tem que fazer essa conta. Eu não vou ficar fazendo isso porque até eu já estou de saco cheio. Quando vocês de fato calcularem isso, vocês vão obter que n de dt pkz mais a elevado a n nada mais é do que 2 gama n mais 1 sobre 1 mais a til l k quadrado n menos l mais 1. Esse a til, ele é esse a aqui dividido por k quadrado. É um resultado simples de calcular. Então, vejam que usando esse cutoff otimizado, eu consigo calcular totalmente os funcionais case de forma fechada. Se eu pegar esse cara aqui substituindo aqui nessas expressões aqui que nós calculamos para as funções beta, e disso você consegue ler as funções beta completas. Ou seja, de fato, se você fizer a conta das funções beta, você pegar esses caras aqui, colocar
a forma do funcional que para o cutoff otimizado, o que você obtém, por exemplo, a da massa eu não vou escrever, mas a função beta do acoplamento quártico adimensional. Isso vai ser aquele termo que nós já conhecemos, menos 4 lambda 4 til mais 4 P sobre 2 gama P sobre 2 mais 1. Aqui entra a parte nova que não tinha na aula passada, mais a parte da aula passada. A função beta do acoplamento lambda 6 também você obtém pela substituição dos funcionais case para aquela expressão que a gente calculou, e vocês vão obter. Não é muito instrutivo escrever a fórmula. Mas vocês começam a ver o seguinte: o fato de eu ter incluído um truncamento mais sofisticado está modificando as funções beta. Eu estou incluindo termos novos que antes não tinha, que contribuem para o fluxo das funções beta. E você começa a ver o seguinte, por exemplo, suponha que você assume que, por exemplo, o acoplamento de φ6 é zero. Ou seja, você supõe que esse cara é zero. Vejam que, olhando para esse cara aqui, se eu suponho que isso é zero, eu não teria esse pedaço, não teria... Também vamos supor que o 8 também é zero. Não teria esse pedaço, não teria esse pedaço, só teria esse. Ou seja, mesmo colocando que lambda 6 é zero, o lambda 4 contribui para o fluxo de lambda 6. Então ele vai ter uma derivada não nula, apesar de ser zero. Isso significa que, ainda que eu escolha um regime em que esse cara seja zero, uma escala em que esse cara seja zero, o fato de eu ter um lambda 4 não nulo vai começar a gerar um fluxo em lambda 6. Então você já vai começar a gerar. Ou seja, é como se o running dos seus acoplamentos de interações diferentes começam a mexer nos acoplamentos de outras interações e assim vai. Então você emaranha em todo esse fluxo. Então isso é uma coisa, isso mostra como essas equações são complicadas e ricas, no sentido de que você pode, de fato, como elas são equações, uma torre infinita de equações diferenciais acopladas, vocês já começam a ver como é que essa dinâmica não é nem um pouco trivial. Então, é claro que você, assim, vocês começam a ver que isso é um exercício que não dá para se estender para sempre, você não pode ficar... Isso é sistemático, mas você tem que parar uma hora, você não pode calcular infinitas funções beta. Mas, por ser um método sistemático, você pode ir tão longe quanto você possa, quanto você queira, sei lá, quanto seu computador deixa, assim vai. Então você consegue de fato gerar um sistema muito rico, com muita informação. E, de fato, a coisa se torna um pouco mais robusta quando você faz as contas que nós fizemos na aula passada e obtém um ponto fixo lá, o ponto fixo de Wilson Fischer, que a gente discutiu. Você fala, bom, tudo bem, mas e se eu agora colocar um lambda 6? O que acontece com o ponto fixo de Wilson Fischer? E aí você vê que ele sobrevive, mas tem umas pequenas modificações. E aí você coloca mais uma interação e você começa a ver que esse ponto fixo sofre alterações, mas que tem certas características dele que se mantêm universais. E assim vai, você vai melhorando até uma hora que o fato de você incluir novas interações não altera tanto o comportamento do seu truncamento anterior. E você começa a ver uma certa estabilidade das propriedades do fluxo do grupo de renormalização com respeito aos truncamentos que você está fazendo. E aí você começa, de alguma maneira, a confiar mais no seu resultado. É claro que você pode falar assim, bom, tudo bem, mas não tem, até onde eu sei também, não existe nenhum teorema que diz assim, olha, se estabilizar não pode mais desestabilizar. Ou seja, se você introduz um novo truncamento, ou se você coloca mais uma interação diferente das que a gente não estudou aqui, né? Ou seja,
um acoplamento derivativo, uma coisa dessa. Quem falou que você não vai mudar tudo? Isso é verdade. É um risco. Então, o máximo que você pode fazer é melhorando o seu truncamento da forma mais, vamos dizer assim, selvagem possível, que você vai colocando acoplamentos diferentes para ver como eles contribuem para o fluxo. Mas, por outro lado, isso se torna uma maneira muito eficiente de você atacar o running de muitos acoplamentos de uma vez só. Então, é claro que, como qualquer método não perturbativo, você tem que, ou, assim, por exemplo, as pessoas que estudam teoria quântica de campos usando equações de Schwinger-Dyson sofrem o mesmo problema. Apesar de elas conseguirem fazer contas não perturbativas enfim, eles consideram os vértices completos da teoria e tudo mais, eles sempre têm que fazer um truncamento nas equações de Schwinger-Dyson para que eles possam fazer de fato uma conta concreta. E entender a estabilidade desses truncamentos que você faz é um problema de pesquisa à parte. Fazer essas contas é uma coisa, saber classificar a qualidade desses resultados é outra completamente diferente. Então você já começa a imaginar como é que como rapidamente isso se torna um jogo de, assim, vocês podem imaginar que tem um monte de gente que faz, o trabalho dos caras é essencialmente melhorar o truncamento do outro. Então você publica um artigo, você fez até lambda 12, eu vou lá e faço até lambda 14. E aí, melhorei o truncamento. E aí você faz até lambda 18 e assim vai. É claro que isso tem muito mérito, porque essas contas são altamente complexas, envolvem um poder computacional muito grande, mas se o mercado do grupo de normalização funcional for simplesmente melhorar o truncamento, cada um bota uma interação e faz a conta, em algum momento esse mercado vai falir, porque você sempre pode botar mais uma, você pode botar mais uma, e você fala, tudo bem, mas alguém vai chegar e falar, olha, isso aí não vai chegar a lugar nenhum. Então, existem esquemas de truncamento que você de fato consegue ressomar vários acoplamentos numa subclasse de acoplamento. E de fato você consegue levar em conta o efeito de infinitos acoplamentos numa coisa só. E assim vai. Então existem estratégias que, claro, não vai dar tempo de falar, não vai dar tempo nem de falar do mais simples e mais complicado. Mas vocês entendem já como é que o jogo começa. Bom, eu acho que é basicamente isso. O que eu quis passar nessas 11 aulas foi mais ou menos como é que se constrói o grupo de renormalização funcional e como é que se começa a fazer conta com ele. A partir de agora, existe, como eu estou falando, isso é só o começo da história. Vocês têm que pegar toda essa tecnologia e começar a falar assim, como é que isso funciona na prática. Isso aqui é um exemplo. Ou seja, o Linear Potential Approximation é um primeiro exemplo, que, claro, muitas vezes a coisa mais simples que você pode fazer. Então, existem alguns artigos, por exemplo, saiu um artigo há poucos dias, em que o cara está estudando campos quânticos no espaço de De Sitter, e o título do paper é uma coisa assim, Quantum Fields on De Sitter Space Beyond Linear Potential Approximation. Assim, você tem que, de fato, começar a melhorar esse truncamento para entender as propriedades das funções beta que você está estudando. E é interessante pelo seguinte, toda essa tecnologia que a gente tentou construir nessas 11 aulas, ela se exporta de maneira quase que imediata para qualquer teoria de campo. Então aqui o protótipo é sempre o campo escalar, porque é o que dá mais ou menos para caber no quadro, mas, como vocês sabem, isso pode ser estendido para a gravitação, por exemplo. Então toda essa história aqui a gente pode estender para a gravitação, pode estender para Yang-Mills, você pode estender para sistemas de matéria condensada, você pode estender para teorias não relativísticas e assim vai. Então, de fato, isso é uma ferramenta extremamente poderosa, que ainda que tenha essas limitações de ordem da qualidade do seu truncamento, muitas vezes é o caminho que a gente tem para sair do zero. Isso já é muita coisa quando se fala de física não perturbativa. Bom, então é isso. Eu espero que tenha servido para alguma coisa.
e que, se vocês se interessarem, que isso sirva para vocês darem os próximos passos no grupo de anabolização funcional. E, bom, Feliz Natal!